como vocês estão? Tudo bem? Aqui estou eu para fazer mais um vídeo. É o 11º vídeo, né? E eu dei um tempinho para resolver algumas coisas, probleminhas. Mas aqui estou, espero que vocês estejam bem, que passem bem, felicidade. E vamos lá, eu vou falar um pouco aqui dos assuntos gerais, né? Vou começar falando um pouco de ciência, depois vou falar sobre religião. E aqui sobre ciência eu digo para você, todo mundo fala da área 51, né? Que ali tem ETs, teoria da conspiração, né? Que guardam corpo de ET, guardam disco voador ali, né? Mas isso nada procede. Eles guardam experimentos militares, eles fazem experiências militares, então é um local reservado. Então o mito que se põe em cima disso é que ligam a extraterrestre, né, a casos extremos e tal, principalmente extraterrestre, mas é só experiência militar, armas militares, projetos, aeronaves, né, sobre tecnologias avançadas que ainda não foram reveladas. Então, aí também o pessoal diz, ainda falando de ciência, o pessoal costuma falar muito que do nada não pode vir o tudo, né? Mas sim, do nada pode vir o tudo. Isso é prova, eu já falei em vídeos anteriores, que o elétron é um exemplo, né? O elétron, ele criou tudo. E o elétron é uma partícula fantasma. Ele veio do nada e some e aparece. O elétron some e aparece. Veio do nada e sabe que elétron é energia e energia com energia gera o quê? Matéria. E foi assim que foi constituindo o universo. Foi constituindo tudo. E aí também eu tenho para falar um pouco, né, vou falar de religião, agora entrando em religião. No mundo existe 32.000 religiões cristãs, e diferentes, né? Tem Adventista do sétimo dia, tem a Testemunha de Jeová, que já não doa sangue, o Adventista ele guarda o sábado, e tem a de usar o véu, né, que é a Congregação Cristã no Brasil, e por aí afora, 32.000 religiões cristãs, e mais de 400.000 religiões geral, né, budismo, islamismo, e vai por aí afora, reencarnação, né, é espiritismo. E aí, o que eu tenho para falar que a religião ela não deveria ser para ser seguida e sim estudada. A arqueologia, história e a mitologia. Era para ser estudado isso aí. É um livro histórico, é um livro que carrega história, carrega arqueologia, muitas histórias bonitas, lugares, né? E o pessoal transformou no que é hoje, né? E por isso que tem que estudar a mitologia, a arqueologia, o hebraico, né? O grego, estudar a historicidade, a arqueologia, para poder ter um embasamento e não ser enganado, não ser manipulado. Porque a religião, ela manipula. Exemplo disso aí é essa guerra aí no Rio de Janeiro, guerra de crime, né? Porque se você analisar bem, tu for num presídio, a maioria lá diz que é cristão, são cristãos, desviados. Por que eles fizeram e por que fizeram? E por que estão ali, né? Então, por que eles fizeram? Porque tem um perdão, tem um recomeço, e depois faz de novo, aí recomeça de novo. Então, eu creio que é uma fabricação do crime, é uma manipulação. Então, a pessoa tem que ficar atenta. Você vê os países ateus,
que não tem cadeias, né? Não tem crime lá, você pode deixar sua bicicleta no meio da rua, não é roubada, não tem ladrão. É Finlândia, Holanda, Austrália, Suécia. Então você vê esses países que são ateus, eles são evoluídos tecnologicamente, capitalmente, né? Capitalistas, são países de primeiro mundo. Então, porque é baseado na ciência. A ciência ajuda muito hoje em dia. E aí, o que eu tenho para falar é isso aí, né? Hoje eu estou falando pouco, porque eu tenho uma tarefa aí, mas nós nos encontraremos em outro momento, outra oportunidade. Eu agradeço e muito obrigado e tchau.